Bem, queridos alunos, eu sou o professor Igor de História, é um prazer estar aqui para essa aula e minha intenção é não passar de 10 minutos, tratar aqui objetivamente dos nossos assuntos. Hoje, no caso, vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, é isso aí. Deixa eu fazer a transição aqui para que apareça na tela. Tema de hoje: nono ano, Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, uma guerra terrível onde morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. Isso sem mencionar nos feridos e em todas as outras terríveis consequências que essa guerra deixou. E eu acho que a maior consequência foi montar um palco para a Segunda Grande Guerra Mundial, que é a consequência direta da Primeira. Guerra das Guerras, foi assim que ela foi chamada. Um conflito armado ocorrido no início do século XX, em território majoritariamente europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Sim, foi uma guerra ali, já na onda da Segunda Revolução Industrial, com grandes avanços tecnológicos em sua época. Mas vamos entender as causas desse terrível conflito. Disputa de mercados internacionais. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia o que nós chamamos hoje de imperialismo, onde as nações europeias, como potências econômicas, disputavam mercados e territórios ao redor do mundo. Foi nessa época, entre o século XIX e o iníciozinho do século XX, que a África foi partilhada, foi dividida, foi conquistada por essas nações europeias. E isso não era feito de uma forma pacífica, envolvia guerra, disputa, negociações ferrenhas. E alguns países tinham mais do que outros, o que causava, no caso, essa disputa. Havia também atrito entre as grandes potências por causa de disputas coloniais. E a França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena. Vamos explicar isso? Vamos lá, vamos explicar. Olha para cá, ó. Aqui onde fala sobre questões coloniais, essa disputa por questões coloniais. Exemplo, a Alemanha, como a Itália também, foram países que se unificaram, se estruturaram como Estado nacional muito tardiamente. Só no século XIX que isso aconteceu. Quantas outras nações já tinham séculos de Estado nacional. Então a Alemanha era um conjunto de vários e vários pequenos estados que se unificaram. E com essa unificação se tornando um só país, estavam bem desenvolvidos, tinham um grande poder econômico, mas não tinham territórios, não tinham colônias, não tinham mercados, como outras nações que já eram estados nacionais há muito tempo já tinham, como exemplo, a Inglaterra. Então a Alemanha disputava, sim, ela queria territórios que pertenciam a outras nações, como da Inglaterra. Está aqui, ó, uma causa aqui de disputa. Isso aqui é o seguinte: quando a Alemanha se unificou como um único país, houve uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Opa, pulei sem querer. E aí nessa guerra, um território que antes pertencia à França foi tomada da França. A Alemanha tomou posse aqui da Alsácia-Lorena. E por que esse território aqui é importante? É estrategicamente importante. Porque nesse território aqui há uma grande concentração de minério de ferro e carvão. Minério de ferro e carvão que era utilizado para a fabricação, por exemplo, de armas, de componentes bélicos. Então a França alimentava um revanchismo, uma oportunidade de batalha para tomar de volta esse território que antes a ela pertencia. Então, vamos fazer um resumo aqui? Causas do conflito: disputa de mercados.
disputa de territórios. Países que se tornaram poderosos e que achavam que pela força, pelo poder e pela guerra poderiam ficar ainda mais poderosos. Vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente vai falar sobre a gota d'água, o estopim, para que essa guerra que já estava totalmente armada, ela explodisse e acontecesse. Mas para falar disso aqui, eu tenho que explicar uma rivalidade que existia entre a Alemanha, no caso aqui não é nem entre a Alemanha, entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Vamos prestar atenção numa coisa. A Áustria é um país que também fala alemão. É um país irmão da Alemanha, em fronteira e em cultura. Então o Império Austro-Húngaro era um aliado histórico da Alemanha. E esse império queria expandir o seu poder ali na região central da Europa, ou melhor, não é nem central, no leste europeu, nos Balcãs, na região eslava da Europa. E você tinha a Rússia do outro lado, que era contra isso. A Rússia defendia o que na época se chamava pan-eslavismo, a união dos povos eslavos, a independência dos povos eslavos. E aí havia uma disputa direta entre Império Austro-Húngaro, amiguinho da Alemanha, com a Rússia. E aí, nesse cenário todo, em que todo mundo estava nervoso, todo mundo estava ali pronto para brigar um com o outro, esse camarada aqui, o arquiduque Francisco Ferdinando, membro da nobreza austríaca, foi visitar a Sérvia. Foi visitar naquela visita que mostrava na verdade era uma demonstração de poder, de domínio. Olha aqui, um nobre da Áustria veio visitar esse território controlado, dominado por nós, poderosos austríacos. Então ele foi lá. Só que lá na Áustria tinha um cara chamado Gravino Principe. Está aqui, ó. Ele pertencia a um grupo nacionalista que lutava pela emancipação, pela liberdade, pela independência, pela autonomia. A melhor palavra é pela autonomia da Sérvia, e o nome desse grupo era Mão Negra. Então ele saiu do meio da multidão que aclamava ali, que batia palma para o arquiduque, sai o Gravino, dá um tiro, matou. Pronto. Aí a Áustria pensou que aquele crime foi fomentado e motivado pela Rússia. A Rússia já defendia a independência, a autonomia daquela região. Então, foi só uma reação em cadeia. Reação de cadeia por quê? Porque da Áustria com a Rússia. Por sua vez, a Alemanha estava esperando um momento de guerra para poder aumentar o seu território também. Lembra que eu falei? Ela era forte economicamente, mas como se unificou como país de uma forma muito tardia, precisava de território e mercado. Então pensou assim a Alemanha, vou aproveitar agora, vamos para a batalha. Eu preciso de territórios. Que por sua vez a França, que estava querendo revanche com a Alemanha, queria de volta o seu território, também entrou na batalha como uma oportunidade de se vingar e de retomar o controle sobre a Alsácia-Lorena. E a Inglaterra, que entrou na batalha para defender o seu poder e o seu domínio sobre as regiões que ela já conquistava. Então vamos lá. Isso foi a gota d'água, a morte, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Vamos lá, prenderam o jovem, está aqui a foto dele sendo preso. Vamos lá, tá. Bem, como eu disse, os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências então se reuniram em blocos de aliança. Vamos lá, vamos aos blocos. Tríplice Entente foi o Império Britânico, a França e o Império Russo. Só que a Rússia vai sair em 1917. A gente ainda vai estudar isso com a Revolução Russa. E vai entrar os Estados Unidos, o que foi fundamental para a vitória da Tríplice Entente. E do outro lado, as potências centrais, ou Tríplice Aliança, que era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que vai ser o lado que será derrotado na Primeira Guerra Mundial. Bem, a guerra é dividida... antes de falar das fases da guerra, temos aqui um mapa que mostra essas alianças. Império Russo, Império Britânico, França. O que está cinza são os países neutros.
Aqui você tem os países da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha, Itália e Império Turco-Otomano. Tá aqui, ó. Não sei por que não tá, essa imagem está errada, viu? Aí alguém pergunta, ué, mas aqui no norte da África está verdinho também, por quê? Porque isso aqui eram territórios que pertenciam, né, no caso aqui, ó, Algéria e Marrocos pertenciam à França. Então vamos lá. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Primeira Guerra Mundial, quando começou e quando terminou. Começou em 14 e terminou em 1918. Olha só essa foto, viu? Isso aqui era a última palavra em tecnologia na época, esse tipo de metralhadora rotativa. Desenvolvimento do conflito, é isso. Isso aqui são as fases da guerra. Dividida basicamente em 3 fases, vou falar de 2. Guerra de movimento, fase inicial, em que as tropas se deslocaram rapidamente, e logo depois a maior parte do conflito, dos anos que aquela guerra, dos 4 anos de guerra, a maior parte ali foi guerra de trincheira, foi guerra estratégica, foi guerra em que os soldados ficavam entrincheirados. Aí você vai perguntar, o que é uma trincheira? Tem uma foto da trincheira aqui, vamos lá, trincheira. Pronto. Isso aqui é uma trincheira. Era uma vala cavada na terra, onde se colocava aqui arame, sacos de areia, para proteger aquele território, para manter a conquista naquele território. E esses soldados aqui, meus amigos, ficavam nessas trincheiras por muito tempo. Eram obrigados a conviver aqui na trincheira com ratos, com parasitas, com lama, com fezes, com frio, com neve, com calor, conforme a estação do ano, porque eles passavam aqui anos. Essas trincheiras, então, eram protegidas, como disse, com arame e por muitos homens armados com metralhadoras. Tá vendo essa máscarazinha aqui? Máscara de gás. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos a utilização de armas químicas, que depois, por uma convenção internacional, foi abolido esse tipo de arma em guerras. O avanço dos inimigos era retardado pelo arame, as infantarias eram armadas com metralhadoras. A partir de 1915, os alemães começaram a usar gás tóxico, por isso a máscara que você viu aqui. Também foi uma guerra em que começaram pela primeira vez a usar tanque e até avião. A alimentação do soldado na trincheira era feita à base de carne, vegetal, enlatado e biscoito. Bem, vamos parar aqui, porque já temos aí uns 13 minutos de aula e eu falei que não queria passar de 10 minutos. Na próxima aula nós vamos falar sobre a conclusão da guerra e vamos entrar também na Revolução Russa. Eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado.